você que está aí sem entender nada, calma que eu já vou te explicar o que baixo e música tem a ver com programação. Meu nome é Fernando Passaia, eu sou dev, atualmente moro no Reino Unido, trabalho para uma empresa de Londres e a minha ideia é ajudar você, iniciante, e você que está pensando em migrar de carreira, a vir para a área de TI. Este vídeo faz parte da minha trilha Iniciando na área de TI, aonde eu pretendo te explicar como um programador pensa, o básico do que você precisa saber para começar a trilhar o seu caminho na área de TI. Faremos os primeiros exemplos de algoritmos juntos, falaremos o básico sobre banco de dados, faremos um CRUD, uma primeira API REST, falarei sobre ferramentas que você precisa saber como o Git, o básico de arquitetura de software, DDD, TDD, Solid, Clean Code, pelo menos para você ter uma ideia inicial. Então já se inscreve no canal, deixa o like aí, aquele comentário para fortalecer e bora pro vídeo. Eu poderia começar falando de if, else, variáveis, array, construtor, orientação a objetos, solid, mas esses assuntos são um pouco mais complexos. Eu acho que você precisa construir a sua base e primeiramente é entender mais ou menos como a nossa cabeça funciona de forma lógica, para então você entender o porquê lógica de programação e como é que nós começamos a pensar os nossos algoritmos, a nossa construção de software. Galera, caso você ainda não tenha visto o meu vídeo anterior, eu acho muito bacana porque eu dou 10 dicas que eu gostaria de saber no meu início de carreira. Então não deixa de conferir o outro vídeo também após esse aqui, tá? Porque eu acho que são 10 dicas bem válidas que vão te ajudar a otimizar o seu estudo, o seu conhecimento. Não esquece de dar uma conferida naquele vídeo. Primeira coisa que eu acho que é importante você entender. Um programador, não todos, tá? Mas eu diria que a maioria funciona de maneira lógica e racional. O primeiro exemplo que eu quero dar é a maneira como eu organizo a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu tenho um aplicativo chamado Notion, é como se fosse uma segunda cabeça. É como se fosse todo o meu pensamento de forma organizada num aplicativo. Nesse aplicativo eu tenho coisas da minha empresa, do meu trabalho, do meu gerenciamento de release, da minha parte de codificação que está toda organizada lá. Eu tenho documentações, comandos, várias coisas que estão organizadas. A minha vida pessoal, por exemplo, está toda no Notion. Semana que vem eu tô viajando pro Brasil, toda a minha agenda tá montada no Notion. Tudo, basicamente, na minha vida roda organizado neste aplicativo. Para vocês terem ideia, os meus teclados, eu tenho uma lista com todos eles, com o preço que eu paguei, as especificações, tipo de suíte, tipo de tecla, tudo organizado bonitinho. Eu sei exatamente quanto eu gastei. Este aqui, pessoal, é o meu canto dos teclados. Aqui, ó, cada teclado eles têm uma etiqueta e eles são na ordem numérica, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então eu tenho aqui um array de teclados, cada um tem o seu índice e o meu order by, o meu sorte aqui, tá por fabricante, ó. Eu inicio com Keychron, logo depois vem o Acco, tá vendo? Aqui, ó, o XVX estão juntos, então eu tenho uma lógica de organização aqui. Então a minha lista ela é organizada de forma lógica, que quando eu abaixo ali na prateleira, geralmente eu troco meu teclado a cada 3 dias, eu pego exatamente o teclado que eu quero. Então, na minha opinião, é uma característica da maioria dos programadores ter um pensamento lógico. E agora, pessoal, eu vou dar 4 exemplos para vocês
de como a lógica e os algoritmos já estão presentes na nossa vida, mesmo você que não é dev, você que nunca desenvolveu nada, você pensa em forma de algoritmos, você apenas não percebe isso. E a minha ideia é deixar claro que isso já acontece. Você já é um dev, um programador, apenas não percebeu. Exemplo 1, pessoal. Essa música que eu toquei no início do vídeo para vocês. Quando eu vou tocar baixo, o que eu preciso pensar de maneira lógica para que isso seja possível? Primeiro ponto, eu preciso colocar a correia no baixo. Senão eu não consigo ficar de pé e tocar ele ao mesmo tempo. Segundo, eu preciso ligar este carinha aqui, que é o transmissor do som do baixo. Então existe um desse no baixo e um desse na caixa do baixo. Se eu não ligar os dois e não virar o botãozinho, não funciona. Para que esses caras funcionem, eles precisam estar carregados. Senão eles não ligam. Depois disso, eu preciso ligar a caixa na tomada e ligar o botão de power. A partir daí eu já estou pronto para tocar? Não. Porque na verdade, se o baixo não estiver afinado, o som não vai sair legal. Então são várias etapas que eu faço de maneira inconsciente. Existe um diagrama e um algoritmo rolando na minha cabeça, só que eu não percebo, que eu preciso fazer para tocar o meu baixo. E até mesmo, pessoal, a música que eu toquei para vocês, ela tem uma lógica. Ela acontece de maneira algorítmica, o que a gente chama de partitura, né? São duas vezes essa nota, uma vez essa, duas essa, uma vez essa, duas essa, uma vez essa. Então, ó, isso aqui é uma sequência de notas. Isso é algo que o computador está fazendo o tempo inteiro, uma sequência de processamentos. Segundo exemplo, pessoal, este aqui, ó, é um Lego de uma Porschezinha azul, tá vendo? E este carinha que tem aqui na frente é o manual deste Lego. Vocês concordam comigo que o manual é uma série de passos que você precisa executar na ordem correta para que eu consiga montar este carro? Ou seja, é um algoritmo. Se eu abrir esse manual no meio e começar a montar esse Lego do meio para frente, vocês concordam que isso não vai dar certo? Existe uma ordem de processamento. Eu tenho que seguir este manual da página 1 à página 30 para que eu consiga montar este carro da maneira correta. Terceiro exemplo, pessoal, um CPF, por exemplo, ele pode ser validado. Então, quando você está cadastrando um cliente no sistema e você entra um número do CPF, existe um algoritmo, uma série de cálculos que você pode fazer para validar se aquele número de CPF está correto. Ele está dentro de um padrão da formulação que o número de CPF pode ter num sistema. Então, a gente vai implementar isso também nos próximos vídeos. A validação de um número de CPF, ela também tem uma lógica, ela também é um algoritmo. Quarto e último exemplo que eu quero dar nesse vídeo é a minha rotina pessoal. Eu tenho uma rotina baseada no dia da semana. Quando eu abro os meus olhos logo cedo, eu faço um switch case na minha cabeça para verificar qual é o dia. Se for quarta e quinta-feira, são dias que a minha esposa trabalha presencial. O escritório é aqui perto de casa e eu levo ela de carro e deixo ela lá. Então são dias que eu tenho que levantar uma hora mais cedo, tomar banho e já sair com a minha esposa. Então esses dias têm uma rotina diferente dos dias que ela está home office.
Então muita coisa altera. No fim de semana eu tenho outra rotina. Tem dias que eu faço jejum intermitente, eu não tomo café da manhã. Então eu tenho uma lógica na minha cabeça, dependendo do dia da semana, eu vou executar certas tarefas. Isso também é um tipo de algoritmo. Pessoal, então para esse primeiro vídeo, eu quero que você entenda como funciona a cabeça de um programador. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a ir um pouquinho mais para a parte técnica. Eu quero falar sobre variáveis, tipos primitivos, linguagens de programação, Portugal. A gente vai começar a ver algumas coisas um pouco mais técnicas. No vídeo 3 e no vídeo 4, a gente vai implementar um algoritmo em Portugal e em C# para implementar a minha rotina, exatamente o que eu descrevi para vocês da minha rotina. Depois nós faremos um algoritmo para validar CPF e nós também faremos um algoritmo para tocar Iron Maiden The Clairvoyant. Então essa música que eu toquei no baixo, a gente vai desenvolver um algoritmo no computador. Galera, se inscreve, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e até o próximo.